diabético, você tem mais propensão a ter doenças cardiovasculares? Sim, o diabético ele tem mais propensão a ter doenças cardiovasculares. Mas o que seriam essas doenças cardiovasculares? Seria ter um colesterol, um derrame cerebral, levar, a um derrame cerebral, a ter várias doenças cardiovasculares pelo fato de você ter diabetes. Então, se você tem diabetes, não está contente em apenas ter diabetes, você consegue reverter isso em várias outras doenças. Então, o seu corpo pode ter uma percepção para ter mais outras doenças, certo? Então, através do portal do diabético, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, a prevenção cardiovascular é muito importante nas pessoas que já têm diabetes ou que têm pretensão a ter diabetes, certo? Porque através de vários estudos feitos, a diabetes ela contribui para a evolução da doença cardiovascular. Então, o paciente que é diabético, ele é mais propenso a ter um infarto, um derrame cerebral. Então, além de não poder ficar comendo doces, que é o fato do diabético, a pessoa tem que evitar gorduras, frituras, porque pode acontecer de piorar a situação, pode levar mais a derrame, a infarto. Então, é muito importante ter esse controle da sua saúde. É muito importante ter uma alimentação balanceada para você conseguir controlar a sua diabetes e não levar a ser mais propenso a uma doença cardiovascular. Então, quem tem diabetes, ela sofre pode sofrer com infarto? Sim, a pessoa que tem diabetes pode ter a propensão de ter um infarto, certo? Que acontece que a parede interna ou o revestimento da sua artéria, ela perde as propriedades protetoras dela. Então, ela perdendo a propriedade protetora dela, você tem uma pretensão de ter uma doença cardiovascular, de chegar a um infarto. Então, permite que as células anormais entrem nos vasos sanguíneos, que seriam as células ruins, as células estranhas, as células que não estão acostumadas a entrar no nosso vaso sanguíneo. Então, isso é mais propenso a acontecer, certo? E essa disfunção, chama endotelial, ela inicia por uma aterosclerose, que é a placas de gordura. Então, se você tem uma alimentação errada, se você tem uma alimentação com muitos embutidos cheios de gorduras, você leva a ter uma placa de gordura no seu corpo, certo? E nisso você vai formando uma parede de gordura. Então, não são só alimentos embutidos, não são só frituras, são muitas coisas que envolvem. São alimentos que você acha que nem tem gordura trans, tem gordura saturada, tem várias outras gorduras. São vários tipos de gorduras que existem que pode entrar para o seu vaso sanguíneo e formar essas placas de gordura. Então, formando esta aterosclerose, o seu metabolismo, que no caso o metabolismo do diabetes, ele resulta em partículas de gorduras que são quimicamente modificadas e tóxicas à parede da artéria. Então, o que quer dizer isso? O metabolismo não consegue absorver corretamente e ele é completamente tóxico. Então, ele vai para a parede da artéria. Então, é uma parede de gordura e que toxifica a parede da artéria. Então, pode ser que rompa a sua parede da artéria. Você pode ter um infarto, certo? Que é onde a gente leva a ter um infarto pelo fato de ter estourado a veia, pelo fato de ter muita gordura e entupiu as veias, que então é através dessa gordura reservada mesmo que acontecem várias doenças cardiovasculares, certo? Então, levando a esse infarto, para entender isso, por que é mais para paciente diabético,
que as plaquetas, essas células sanguíneas que iniciam a formação dos coágulos no sangue, elas são mais aderentes a pessoas que têm diabetes, certo? Então, aumenta a probabilidade de obstrução do endotélio anormal. Então, a entrada de células anormais no seu sangue. Então, você que tem diabetes, você é mais propenso a ter a doença cardiovascular pelo fato de você ter mais propensão a deixar as células anormais entrar no seu sangue. E assim, ela entra dentro da parede da artéria e vão resultar em um estado que faz com que o revestimento da artéria tenha mais risco de romper. Então, se caso rompe, leva a esse entupimento das veias, que rompe e leva a esse infarto ou derrame, que são artérias cerebrais obstruídas. Então, uma parcela dos portadores de diabetes tem sintomas brandos, como durante um infarto. Então, são sintomas simples, assim, sintomas que você não presta atenção. Então, normalmente, em 20 a 30% dos pacientes com diabetes têm sintomas atípicos, que não são normais no infarto. Então, não é igual uma pessoa normal, com alguns sintomas de dor no coração e tudo mais. Durante um infarto de uma pessoa com diabetes, ela se queixa de falta de ar, que não pode ser tão normal, de tontura. Então, em vez de dar assim uma dor no peito, já vai mais para tontura, mais para falta de ar. E muitos não se dão conta que isso é um ataque cardíaco. Então, na verdade, o paciente com diabetes, ele tem que fazer o seu acompanhamento diretamente com o médico, com o nutricionista, para controlar a alimentação, e o médico para controlar a diabetes, para não acontecer essas obstruções, para não deixar acontecer essas placas. E também mostrar todos os sintomas que você está sentindo sempre, porque uma tontura e uma falta de ar pode estar acontecendo um infarto e você não está sabendo, certo? Então, embora essa doença, ou diabetes, seja crônico, pode ser controlado, assim como eu tento mostrar para vocês que vocês conseguem controlar a sua diabetes com uma alimentação adequada, e pode ser, e é muito complicado, porque além de você controlar a sua alimentação, você tem que abandonar o sedentarismo, você tem que deixar o sedentarismo para trás, a preguiça de ficar só no sofá, e fazer pelo menos uma caminhada, porque você precisa de uma atividade física para ajudar o seu coração, para ajudar seu sangue, para ajudar seu sangue a bombear para o seu corpo, certo? Então, manter uma vida saudável e manter a atividade física são os passos para ajudar a não ter essa doença cardiovascular. Então, como prevenir as doenças cardiovasculares? As doenças cardiovasculares, elas podem ser, o principal é você começar desde cedo, antes de você descobrir uma diabetes, você já pode começar a controlar a sua alimentação, para você controlar a sua vida, para não ter essas doenças, certo? Não ter essa pretensão para ter essas doenças. Então, você pode estar fazendo uma atividade física, uma alimentação correta e balanceada, que cada um tem a sua alimentação, porém, comer alimentos corretos, que daqui a pouco eu vou explicar 2 alimentos que ajudam bastante a prevenir isso, certo? E fazer a atividade física, que é muito importante, ela precisa estar no seu dia a dia, você tem que deixar o sedentarismo para trás, e também controlar a sua glicose. Então, se você já tem diabetes, o controle da sua glicose é muito importante para prevenir as doenças cardiovasculares. Então, se você reduzir os seus níveis de glicose, isso já ajuda bastante. Então, como eu digo, através dessa alimentação você consegue reduzir esses níveis de glicose. Não é só através de um remédio ou de um hipoglicêmico, certo? Então, ou seja, para você não ser pretenso às doenças cardiovasculares, você precisa desses fatores: atividade física, alimentação balanceada, redução dos níveis de glicose, certo?
E são dois alimentos que ajudam no controle dessas doenças cardiovasculares, certo? Esses dois alimentos seriam a chia e a linhaça. No caso, a chia, ela ajuda muito a combater as doenças cardiovasculares, assim como ela ajuda a fazer várias outras coisas no nosso corpo, certo? Então, alguns estudos revelou que o benefício da chia contra câncer, diabetes, Alzheimer, pode ser muito bom. Pode ajudar na prevenção, no tratamento dessas doenças. Fora que a chia, ela dá uma saciedade ótima. Então, normalmente a gente utiliza a chia para ajudar as pessoas que não conseguem controlar a sua ansiedade, que não conseguem controlar a alimentação. Então, pessoas que necessitam de uma saciedade para manter um controle, essas pessoas normalmente a gente pede para elas acrescentarem chia. Então, a chia, ela é muito importante, ela é antioxidante e ela possibilita a prevenção do envelhecimento. Ótimo, né, pessoal? Então, a chia, ela previne o envelhecimento precoce dessas células. E algumas pesquisas revelaram que tanto o consumo da semente, tanto o óleo de chia, apresentam um poder anti-inflamatório. E então, além de reduzir os níveis de colesterol, em torno de 30% a 40%, e aumentar a concentração do ômega 3. Então, acontece que normalmente a gente toma ômega 3, que é completo de EPA e DHA, que é EPA para doenças cardiovasculares e DHA para as doenças mentais, ou prevenir ou melhorar o seu foco, certo? Então, essas concentrações são muito importantes para nós e esse efeito anti-inflamatório já auxilia a várias outras doenças, certo? Então, segundo uns estudos de nutrição, além de reduzir, aumentar a saciedade, reduzir esse colesterol, a chia, ela pode ajudar a controlar a quantidade de açúcar no sangue. Então, ela previne as doenças cardiovasculares e mantém a diabetes, certo? Assim, também reduzindo radicais livres, que são importantes diminuir no nosso corpo, certo? A chia, ela é uma fibra, certo? E ela é uma fonte de fibra e ela, juntamente com fibras insolúveis, ela tem um elevado valor proteico. Então, é uma fibra solúvel, onde juntamente com fibras insolúveis, elas ajudam a elevar esse valor proteico. Então, já ajuda a ter uma quantidade certa de proteína no corpo, certo? E além do ômega 3, cálcio e sódio. São contribuições importantes para o nosso organismo, daqueles que fazem o consumo da fruta, da semente, que inclui essa semente na sua alimentação. No caso do ômega 3, né, a chia tem a ação anti-inflamatória e a ação antioxidante, que ajuda a combater contra alguns tipos de câncer. Então, alguns estudos mostram que câncer de mama e intestino, a chia ajuda a prevenir esses cânceres. E outra relação que pode ser feita com fibra solúvel e insolúvel é que ela atua no índice glicêmico. Então, ela atua no controle dessa saciedade e atua também na redução de peso. Então, assim como eu falei, ela dá uma saciedade maior. Então, ela dando uma saciedade maior, ela consegue te ajudar a reduzir o peso. Então, porque você vai comer menos, você vai ter menos vontade de comer e, assim, comendo saudável, certo? Não tentando tomar aqueles remédios para reduzir a vontade de comer. Isso já é algo natural para te ajudar. E a obesidade, ela está relacionada ao diabetes tipo 2. Então, se você tem obesidade, você pode ter o diabetes tipo 2 algum dia. Assim, não quer dizer que você pode ter, mas você tem a pretensão maior de
ter o diabetes tipo 2. E a obesidade também pode estar relacionada a alguns tipos de câncer, como de mama, de endométrio e outros tipos também. Então, a ingestão de chia, nesse sentido, ela é muito importante para ajudar nessas doenças. E o consumo de chia para diabetes. O consumo da chia para diabéticos, ela traz muitos benefícios, porque é rico em fibras. Então, rico em fibras, ele lentifica a absorção do carboidrato. Então, se você adicionar a chia a algum carboidrato, o carboidrato vai ter uma absorção mais lenta no seu corpo, no seu organismo. Então, tendo essa absorção mais lenta, ela melhora a taxa de açúcar no seu sangue, certo? Então, por exemplo, numa salada de frutas, você pode estar salpicando chia, onde que a frutose, que é o carboidrato da fruta, ela vai ter uma absorção bem lenta, perto do que seria a absorção dela sem a chia. E assim com o objetivo de controlar a glicemia, certo? Então, se você adiciona chia na sua alimentação, seu carboidrato fica um pouco mais lento. Então, a gente fala, adiciona a chia na tapioca para ter uma absorção mais lenta. Assim, a chia vai ajudar, sim, a absorção mais lenta na tapioca, porém a tapioca, o índice glicêmico dela é muito alto. Então, a absorção dela é bem rápida. Então, isso só vai diminuir um pouco, certo? Então, depende mais dos alimentos. Mas é importante, igual sempre que for consumir uma fruta, uma banana amassada ou uma salada de frutas, adiciona chia nela. Eu sempre que faço uma vitamina, eu coloco chia. Então, alimentos que você consegue adicionar chia e não ficar com gosto ruim, certo? Que são frutas, salada de frutas, vitaminas, um leite batido com alguma fruta, que é gostoso também, dá para adicionar. Alimentos salgados, dá para adicionar em saladas, dá para adicionar na tapioca, que eu disse, no omelete. Então, várias opções para você adicionar a chia. E muito importante, muita gente acha que a chia, ela deve ser colocada na água para ela, assim, inchar e depois você consumir. O certo é você consumir a chia antes dela inchar. Então, in natura mesmo, você coloca a chia lá e consome. Vai fazer uma vitamina, coloca a chia e já bebe. Ela tem que inchar no seu organismo, lá no seu estômago, porque é lá que ela vai inchar e vai te dar essa maior saciedade, certo? Então, essa dica é muito importante pra você. E o outro alimento que é muito bom e ajuda no controle da glicemia é a linhaça. A linhaça, ela controla o açúcar no sangue. Então, a linhaça, ela pode melhorar a sensibilidade à insulina. Com o uso dela, pode ajudar a ter a queda no estresse oxidativo do seu organismo, devido ao antioxidante que ela torna. Então, a linhaça, ela é antioxidante. Então, estudos mostram que você consumir semente de linhaça, farinha de linhaça, ou linhaça até completinha ou picadinha, ela ajuda a controlar o índice glicêmico também. Então, ela também é importante, assim como a chia, para ajudar na sua alimentação. E lembrando que a chia e a linhaça, elas ajudam a prevenir as doenças cardiovasculares. Elas não só ajudam no controle diabético, como elas ajudam a não formar essas placas de gordura no seu corpo. Então, voltando, a linhaça, ela é um antioxidante. Ela também ajuda a controlar os níveis de glicose, os níveis de triglicérides e os níveis de colesterol, certo? Então, ela ajuda a você diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, certo? A ter um controle no seu colesterol também, que é um dos sintomas das doenças cardiovasculares, certo? Uma das doenças, na verdade. E as sementes da linhaça, elas são um pouco calóricas, então ela deve ser adicionada
conforme a sua alimentação, conforme as quantidades que você pode consumir durante o seu dia. Então, ela deve ser adicionada no seu plano alimentar. Então, não deve se exagerar da linhaça também, não. Então, o consumo de linhaça deve ser moderado, utilizar pelo menos colheres, assim, de linhaça no decorrer do dia, 1 colher, 2 colheres no máximo, e depende da sua alimentação, do que você vai colocar, do que você vai adicionar na sua alimentação. Então, a linhaça, ela pode ajudar a reduzir os níveis de glicemia? Sim, a linhaça pode ajudar a reduzir os níveis de glicemia no seu sangue, pelo fato dela ser antioxidante e pelo fato dela também ter fibras. Então, ela também ajuda o seu carboidrato a ser absorvido mais lento, ser absorvido lentamente no seu organismo. Então, ao consumir a chia, ao consumir a linhaça, você ajuda o seu carboidrato a ter uma absorção maior, você ajuda a ter um controle da sua glicose no seu sangue e você ajuda a reduzir os níveis de colesterol, de triglicéridos, certo? Que são doenças importantes que devem ser controladas. E a linhaça ela é importante porque ela é uma fonte de ômega 3, 6 e 9. Então, na verdade, ela é ômega 3 e 6, certo? Ela é fonte de ômega 6. E ela ajuda nesses níveis que eu falei. Fora que ela é rica em fibras, que eu disse que ela é uma fibra. Ela é rica em proteína, minerais, vitamina C, E e vitaminas do complexo B. E ela é considerada um alimento funcional, porque você pode ter várias opções de refeições que você pode fazer com a linhaça, certo? Então, ao inserir a linhaça na sua rotina alimentar, os seus níveis de glicose vai diminuir, do açúcar no sangue, e vai fortalecer o sistema imunológico, por ser fibra, por ajudar em várias outras coisas. Então, ela é atrelada à sua alimentação saudável. A linhaça ajuda a emagrecer? Gente, assim como eu disse da chia, a linhaça pode ajudar, pode ser um aliado no seu emagrecimento, sim, certo? Ela consegue fazer a sua absorção do seu carboidrato, fora que ela te dá saciedade. Então, o consumo no seu dia a dia de linhaça ou chia, ela vai ajudar na sua absorção e vai te dar saciedade, assim reduzindo a vontade de comer mais coisas e conseguindo controlar a sua alimentação, certo? Então, fora que você adiciona ela e tem uma alimentação mais saudável, porque sementes são importantes no consumo da nossa alimentação, do nosso plano alimentar. Então, a melhor forma de consumir a linhaça, normalmente, a farinha de linhaça ou a linhaça triturada, dá para consumir melhor. Então, você consegue adicionar até em salada de frutas, assim como eu tinha falado, em vitaminas, ou quando você for fazer uma vitamina, dá para pôr ela em semente, porque ela vai ser triturada naturalmente lá no liquidificador. Então, é versátil, são várias possibilidades que você pode adicionar, certo? Então, alimentações que você pode adicionar a linhaça ou a chia, no caso da linhaça mesmo, pode ser nas frutas, pode ser em salada de frutas, pode ser em salada de folhas verdes, pode ser em molhos que você coloca em salada ou em molhos que você vai consumir com outros alimentos, pode ser adicionado em torta, bolo, um bolo de maçã com castanha, pode adicionar linhaça. Então, ela é bem versátil, você consegue colocar farinha de linhaça no feijão, consegue colocar em sopas, em quibe, em molho pesto. Então, são várias as opções para você colocar a linhaça e consumir ela diariamente, assim como a chia. Então, eu espero que tenha ajudado, que vocês estejam entendendo. Se gostou, curte e compartilhe. Se inscreva no meu canal do YouTube e eu espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, estou no chat, no direct. É só me chamar que eu consigo tirar as suas dúvidas, certo? Muito obrigada, pessoal!